Fala galera, muito boa noite. Estamos aqui diretamente da sede da Telmig para falarmos de um assunto tão sério, né? Que é sobre a depressão. Estamos aqui, eu e meu parceiro Arlen Mosquito. E aí, meu irmão, como é que você tá aí? Como é que tá a ansiedade até então? Como é que foram os dias até essa realização desse sonho? Alguns dias sem dormir direito, eu confesso para vocês. Ansioso, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque é um tema sensível e de muita importância para a gente discutir aqui. É isso. A Telmig, galera, é uma empresa que acreditou no nosso sonho, nos apoiou. Então, assim, peço que vocês sigam a Telmig, é uma empresa muito séria no que faz, uma empresa de internet, com uma internet segura, rápida e com estabilidade. Se você não quiser ter problema nenhum com a sua internet, sigam a Telmig, conecte-se à Telmig. Eu sou suspeito para falar, Mosquito, porque eu sou um cliente da Telmig, você é de Venda Nova, eu não sei se a Telmig chegou lá. Como é que tá? Infelizmente, não tem não, porque eu fiquei sabendo que tem uma promoção muito boa aí, tem que levar até o amigo lá para Venda Nova. E a promoção é para os nossos seguidores, Mosquito. É para os nossos telespectadores. A Telmig preparou uma promoção especial para quem estiver seguindo a Telmig e estiver seguindo o Nada Como Um Dia podcast, que é uma promoção de 800 megas de velocidade de R$ 119,90 por apenas R$ 89,90 nos 3 primeiros meses. Então é isso, galera. Uma promoção preparada para vocês. Sigam a Telmig. 100% fibra ótica. Confie na Telmig porque ela vai corresponder às suas expectativas e não vai travar como a concorrência. Então é isso. Galera, antes de mais nada, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Gostaria de fazer o agradecimento para o presidente da Telmig, o Wallace Reis, né, Mosquito? É um cara Verdade. que, quando a gente veio com a proposta do podcast, não questionou em nenhum momento. Foi um cara que nos recebeu muito bem, entendeu a ideia. Falei de você, ele acreditou no nosso sonho. Então, assim, muito obrigado, Wallace Reis, a Telmig, pelo espaço, por vocês acreditarem em nós. Gostaria de agradecer também o Felipe FR7, que foi uma ponte para tudo isso também, um parceiraço aí, influência, que nos trouxe aí para o Wallace Reis, que é o presidente da Telmig. E agradecer também o meu amigo, parceiraço também, Jefferson, vulgo Dodola aí, tamo junto também. Você é um cara que, desde quando eu te chamei para participar dos projetos sociais aí através do Instituto da Quebrada, você entendeu as ideias e hoje é um cara que está muito próximo. Você que me apresentou o Felipe FR7 e as coisas têm fluído, né, Mosquito? O Mosquito é um cara que eu também não imaginei, nunca imaginei fazer esse podcast sem a sua presença aqui. Muito Você é obrigado. um parceiro que, desde lá de trás, eu não sei se você se lembra, a gente, lá na casa do Clebinho, alguns anos atrás, a gente falava sobre esse podcast, e só que a gente não tinha recurso, a gente não tinha como, mas a gente sonhava, a gente procurava meios, mas a gente sempre travou ali no lado financeiro, no lado, né, da grana mesmo, sempre foi muito difícil, mas acredito que as coisas acontecem no tempo de Deus, né? E Deus ele nos proporcionou esse momento. Eu pude perceber cada detalhe até a gente chegar aqui, como que as coisas aconteceram. Acredito que no momento certo também. Então, assim, você é meu parceiro das antigas, você é um cara sobre o tema depressão, você sabe os momentos que, como meu amigo, né? Posso dizer que você é meu melhor amigo. Você foi fundamental em momentos de depressão na minha vida e você exerceu o papel de pai, tá ligado? Então, tipo assim, você é um cara que tá guardado no meu coração pro resto da vida. E você sabe que todos os projetos que eu tive na minha vida eu tentei te carregar junto, mas de repente ali pela distância, né? Pelos acasos da vida ali, não deu pra gente ter esse fechamento, mas hoje se concretizou. E digo mais, eu acredito que você vai ser a estrela maior desse programa aí, vai se destacar. Né? Eu acho que você é só o coadjuvante aqui. Falo de Modéstia. coração, né? Falo de coração mesmo. E é isso.
Dá as palavras para você aí. Modéstia desse cara. Esse cara é maravilhoso, é especial. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Eu sou muito grato, cara, porque... E também por estar acontecendo e de saber que não existe coincidência. As coisas, elas fluem tudo no seu tempo, na sua hora, no seu momento. Tanto você quanto eu fomos pegos de surpresa, e que surpresa boa, ótima. Estou muito feliz de estar aqui com a nossa equipe toda, né? O Rodrigo é um cara maravilhoso, que às vezes ele não aparece pelas câmeras aqui, mas é um cara que faz acontecer. Não é não, Franca? É isso aí, galera. Por trás das câmeras aqui, tem um agradecimento também para o Rodrigo, né? MC Rodrigo. É o cara da produção, o cara que tem nos apoiado muito aí, tem nos ajudado bastante. É um cara que está fazendo parte da família Nada Como Um Dia Podcast. Tem o Smoke também, está aqui acompanhando nós, está aqui nos bastidores. Podemos esquecer nos ajudando também, faz parte da equipe. E também agradecer o Instituto da Quebrada, agradecer o Elton Amorim, né? A professora Nara, nem se fala. Queremos vocês aqui, viu? Instituto da Quebrada, professora Nara, participação de vocês aqui. O Instituto da Quebrada, gente, é um projeto social que se criou ali em 2020 e está até hoje aí fazendo seus projetos sociais aí. E o Instituto da Quebrada me abriu muitas portas, né? Simplesmente por eu estar participando. E aqui foi uma delas. Você falar do Instituto da Quebrada, as pessoas te olham com mais credibilidade e me ajudou muito. Então, eu tenho muito a agradecer ao Instituto da Quebrada também, aos meus amigos, a minha família em geral, todas as pessoas que torceram, curtiram, compartilharam, comentaram, muito todas obrigado. As pessoas que nos ajudaram de forma direta e indireta. Muito obrigado a todos vocês. A gente não chega aqui sozinho, beleza? Se os meninos do bastidor não estivessem aqui, isso aqui também não estaria acontecendo. Se os convidados não viessem, não estaria acontecendo. Então, a gente literalmente não faz nada sozinho. Então, Mosquito, estamos aí. Acho que os agradecimentos foram feitos aí também. Se quiser deixar para os seus agradecimentos, fica à vontade. Você quer agradecer a Deus por esse momento maravilhoso? Pode não parecer, mas eu sou um homem de fé. Mas eu sou um daqueles mais loucos que a Bíblia fala. O que acontece? Agradecer a Deus a oportunidade da gente ter uma coisa que o século XXI não cultiva muito, que são amizades de infância. Isso é importante. Bacana. Cultive a amizade de infância, porque isso é para a vida. E nada melhor do que você estar com um amigo para fazer a coisa fluir e saber das suas necessidades, né? Como você disse aí, você passou por um momento, eu também tive um momento de depressão na minha vida, e se eu não tivesse cercado de amigos nesse momento, eu talvez nem estaria aqui. A gente escolheu esse tema porque é um tema muito sensível, muito sério, muito depreciado também pela sociedade. Necessário, né? Necessário. Eu acho que já até passou da hora. Sim. Né? E talvez muitas pessoas evitam tocar nesse assunto, e eu acho que é por isso que a gente está aqui, porque não existe coincidência. Galera, a gente escolheu temas tabus, né? Temas que vocês vão entender daqui para frente. Inclusive, o segundo episódio será sobre o feminicídio, né? Já deixando essa deixa aí pro próximo episódio. Então, Mosquito, para esse tema tão sensível, para esse tema tão sério, tão importante, que a gente precisa ser debatido para a gente entender, falarmos sobre os estigmas, sobre o preconceito, sobre a ideia, sobre a ajuda, sobre o que podemos fazer. Convidamos 2 profissionais, 2 especialistas da área, né? Para poder a gente poder estar aprendendo aqui com eles. Então, convido a profissional psicóloga e psicanalista Fátima Ribeiro. Ela tem 39 anos, ela é formada em bacharel em teologia, neuropsicoterapia, a ficha é densa, viu? Psicanálise clínica e pedagogia, estudante de psicologia, neurociência e educação física. Hoje ela está como terapeuta, professora de psicanálise clínica, instrutora de música, professora de aulas coletiva. Eu poderia falar o nome da academia, mas vou esperar ela nos patrocinar, viu? Academia, patrocinar a gente, que eu vou falar o nome da academia, porque eu sei onde é. De Power Training e Power Jump. Apresento a todos vocês, Fátima Ribeiro, uma salva de palmas.
Primeira mulher aqui no nosso podcast, hein? Se apresente um pouco aí, Fátima. Que alegria, que honra estar aqui com vocês. Alegria muito grande também estar representando aí o time feminino, um time forte, né? E, Frank, muito obrigado pelo convite. Por nada, a honra é nossa. Muito obrigado mesmo. Estava com a expectativa muito boa sobre esse dia. Que ótimo. E fico muito feliz de fazer parte do seu sonho. Obrigado. Legal. Apresento também o Tiago Monteiro, psicanalista e estudante de psicologia, com 43 anos, casado. Então é isso. Toma as palavras aí, Tiago Monteiro. Um prazer receber vocês aqui no nosso podcast. A gente se sente honrado aí. Muito obrigado pela presença. Prazer em conhecer todos vocês aqui. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade, não somente a vocês, como a Deus também, né, porque é um tema sensível, como vocês escolheram, e é importante ser falado, né? Então, agradecer a oportunidade, né, e a credibilidade que vocês assim, colocam para a gente poder falar desse tema, né, que é tão sensível e é tão importante hoje na sociedade. É isso. E aí, Mosquito? Esse tema é muito sensível e a gente gostaria de... Primeiro eu queria perguntar o que levou você, Fátima e Tiago, a escolher esse caminho da psicologia. Então, basicamente, né, eu fui diagnosticada com depressão com 14 anos de idade, né, posterior à tentativa de autoextermínio. Então, isso há 15 anos atrás, né, onde a depressão não era muito falada, né, e isso muitas vezes era levado para o campo espiritual. E então, posterior, né, à tentativa de autoextermínio, eu fui identificada com um transtorno de depressão. E a vida inteira, né, eu busquei respostas. Por quê? Como que acontece? Né? Por que eu passo por todas essas situações, todos esses ciclos? Então, eu decidi buscar informações. Né? Eu queria conhecimento sobre tudo isso que eu vivenciei e, de certa forma, uma forma de ajudar, acolher as pessoas que passaram pelo mesmo processo que eu passei. Legal. Né? Então, esse é o motivo, né? Então, eu busquei muito conhecimento, me especializei muito na área, né? Busco agora a educação física, que é um suporte fundamental, né, para as pessoas que têm um transtorno da depressão. Então, dar esse significado para a vida, missão e propósito para a vida. Então, esse foi o motivo de eu buscar o conhecimento, e eu vou viver buscando esse conhecimento para acolher, para amar, para cuidar dessas pessoas que passam pelo mesmo processo que eu já passei, né? E é basicamente isso. Eu tomei isso como uma missão, né? E eu amo cuidar de pessoas. Legal. E você, Tiago? Qual foi o motivo que você te fez escolher a psicanálise, a psicologia? Bom, assim, sempre eu tive esse desejo, sabe? De poder chegar, entender a mente humana, né? Bacana. Tentar aprofundar um pouquinho sobre aquilo que a gente vê. Né? Porque a gente passa por várias complicações dentro de casa, fora, você escuta amigo falando que está muito triste com isso, que está deprimido com aquilo outro. Só que é uma fala muito vaga, né? Você não tem aquela técnica ainda de saber o que é, por que acontece, como a depressão, por exemplo, ou outros transtornos mentais, né? Então, eu decidi, assim, eu não passei por nenhuma depressão, né? Então, mas eu decidi porque eu gosto de ajudar pessoas, né? Então, essa foi uma etapa, assim, que para mim, na minha vida, foi importante. Porque eu sempre pensei na psicologia para ajudar as pessoas. Legal. A primeira pergunta que eu queria fazer, aí vocês decidem quem vai responder, qual a diferença da depressão para uma tristeza normal, uma tristeza comum? Às vezes a pessoa está passando uma fase de tristeza e às vezes a gente não tem essa identificação. Qual que é o maior detalhe nessa comparação da tristeza comum para a depressão? Bom, a gente analisa tristeza como um processo que a pessoa está passando na vida. Por exemplo, uma perda de um ente querido. Sim. A pessoa fica triste, né? É natural que a pessoa fique triste por uma perda de uma mãe, de um pai, de um irmão ou de um amigo. Ou
também por uma tristeza num término de relacionamento, por exemplo. Sim. Que é aquela tristeza que a pessoa passa por ela, mas ela tem aquela força para continuar a vida, né? Ela consegue sair daquela tristeza, de um estágio triste, e passar para um estágio de conseguir dar continuidade à vida. A depressão não, a depressão paralisa a pessoa. Ela deixa a pessoa deprimida, literalmente. Então, assim, tem essa diferença, porque a gente escuta muito esse negócio de depressão é bobeira, não tem nada a ver, só se tá triste, vai cuidar. Depreciação, né? Da Isso. situação. E tem uma diferença grande, porque tem uma das características são essas, que a pessoa deprime mesmo, ela fica muito triste, mas ela fica triste por um longo período. Então tem essa diferenciação, porque a tristeza por uma perda de um ente querido, ou do término de um relacionamento, ou até mesmo por vida financeira, né? Sim. A pessoa fica triste, mas ela consegue sair daquilo. De alguma maneira. De assim, alguma maneira, a pessoa ainda tem uma perspectiva de sair. E de alguma maneira, será que poderia ser dito que a tristeza e a depressão são linhas tênues? Sim, porque se a depressão, se a tristeza for prolongada, é para se vigiar, né? E outra coisa que a depressão tem umas características, né? A pessoa perde apetite, ou ela come demais, ela tem um sono muito exacerbado e talvez não também, né? Ela fica acordada, fica ligada, aquele trem todo. E tem essas características, tem esses sintomas e sinais, né? Porque são diferentes, sintomas e sinais, né? Sinais é aquilo que a gente consegue observar na pessoa. Por exemplo, uma pessoa deprimida, que ela tem uma rede de apoio, alguém da família, alguém próximo vai poder caracterizar aquilo, né? Com sinais. Agora, os sintomas são aquelas coisas que acomete a pessoa, ela mesma fala. Sim. Sabe? Ela mesma consegue pôr para fora aquilo. Tipo, tô muito triste, por aí Consegue resolver de uma maneira mais rápida, no caso. Quando a pessoa tem uma tristeza passageira e diferente da depressão, que precisa de um tratamento mais aproximado, mais prolongado, do profissional estar ali, Sim. né? Então, acredito que essa seria uma das diferenças também, né? Sim, sim. E sim. Pode falar. E a tristeza, ela não traz os prejuízos que a depressão traz. Sim. Né? E quando se fala do processo de luto, a gente não fala só o processo de uma perca de um ente querido. Uhum. Pode ser uma transição, como uma mudança de trabalho, né? Pode ser um imóvel que a pessoa lutou para conseguir e precisou abrir mão. Pode ser um carro, uma moto, e ela vai passar por um processo de luto de uma perca da mesma forma de um ente querido, de uma pessoa amada. Então, às vezes, a pessoa ela sente esse dano, esse prejuízo que a depressão ela comete, que a tristeza não comete. Né? A tristeza, a pessoa ela consegue seguir a vida, ela se sente triste, mas ela consegue normalmente o trabalho, ela consegue dormir bem, ela consegue alimentar. Né? Agora, a depressão não, ela vai ter alterações, isso chama-se prejuízos. A gente observa que hoje no mundo, aproximadamente 300 milhões de pessoas sofrem com depressão. Sim. É uma coisa muito séria. E o Brasil se destaca na América Latina por ser o país com mais alto índice de porcentagem em relação à população de depressão. Se não me engano, a gente chega, acho que é 15% mais ou menos, né? 10 a 15%. De 10 a 15%. Que na verdade é um número subnotificado, né? Subnotificado. E também porque, se não me engano, esse estudo é de 2022, não é isso? Acredito que ele seja até mais recente, mas de qualquer maneira ele é subnotificado. E isso é crescente, né? E eu fico observando pelo seguinte, somos 220 milhões de brasileiros. Se essa taxa tiver chegado a 20%, hoje nós somos mais de 40 milhões de brasileiros diagnosticados com depressão. Isso é uma coisa muito séria, mas ainda é um dado de pessoas que passaram por uma consulta, passaram por um acompanhamento. Você disse uma coisa muito importante, rede de apoio, né? E a nossa pirâmide, vamos dizer assim, a classe baixa. Como é que a classe baixa tem acesso
a esse diagnóstico, a essas consultas, porque acredito eu que é muito difícil. Você, por exemplo, trabalha... Sim, atualmente eu tenho meu consultório e trabalho também na Delegacia de Mulheres de Santa Luzia como coordenadora da equipe de saúde mental de lá. Então, quando se fala num diagnóstico, se fala, por exemplo, em caso de uma criança, vou dar um exemplo, a maioria das vezes quem descobre alguns sintomas é na escola, né? A mãe é chamada e ali as professoras elas indicam, né, que a mãe procure um especialista. Mas hoje, atualmente, está cada vez mais difícil, né? Principalmente para uma mãe solo, né? Como que uma mãe solo vai largar o seu trabalho durante o dia, né, para buscar ajuda? Geralmente eles vão no centro de saúde, mas cada vez está mais difícil encontrar profissionais, né, que estão ali para, de certa forma, o atendimento, disponível para atendimento, porque a procura é muito grande, né? Na realidade, eles não conseguem atender a demanda. Então, a demanda tem sido muito grande. Então, cada vez eles estão procurando mais profissionais. No meu caso, eu trabalho com valores sociais, justamente para atender, para abranger nessas mães. E muitas vezes a gente faz até abaixo do valor social, né, para poder colaborar. Sim. Porque como que uma mãe solo, que praticamente sustenta o seu lar, é provedora do seu lar, né, vai ter condições financeiras para pagar um tratamento, né, para uma criança, ou até mesmo para ela, né, sustentar o seu lar. Então, fica muito delicado. E, na realidade, a demanda, né, no sistema SUS de saúde está muito grande. Então, não estão dando conta de fazer esse atendimento. Às vezes, o atendimento ele demora 3 meses. Poxa, 3 meses para uma pessoa que tem depressão, não Pode ser fatal, né? pode ser 3 fatal. meses. É aí que foi muito interessante você dizer sobre mãe solo, porque essa mãe solo, na maioria das vezes, a gente está num país machista, né? Preconceituoso. E imagina essa mãe solo, uma mulher negra que é assediada no transporte público, assediada no trabalho, às vezes sexualmente, né, e moralmente. Ela tem jornada dupla porque ela tem que criar as crianças. Se ela mora de aluguel ou se ela não mora de aluguel, tem um mínimo de apoio, ela tem que pagar alguém para ficar com o filho dela, né? Vamos falar de Minas aqui. Poxa, tá chovendo desde dezembro, criança pequena com problema respiratório, essa mãe solo ela tem que se dividir entre trabalho e UPA e atendimento. É necessário ter políticas públicas porque essa mãe solo não dá conta, ela não tem nem, infelizmente, ao meu ponto de vista, nem esse infeliz privilégio de ser diagnosticada. Então, políticas públicas, porque você acompanha, lógico, muito mais do que a gente pede políticas públicas para o nosso governante, né, estadual, federal, para que essa demanda ela seja atendida, né, porque é muito sério. Dentro dessa linha de raciocínio que a gente está falando, o diagnóstico precoce, se a gente tivesse mais políticas públicas, seria muito importante, né? Já fazendo essa pergunta para vocês, quanto antes a gente diagnosticar uma pessoa com sintomas de depressão, mais importante é isso, não é? Porque na realidade a depressão são ciclos, né? Então, quanto mais nós conseguimos identificar, né, que a pessoa ela está com transtorno de depressão, mais rápido a pessoa inicia o tratamento. E iniciando o tratamento com mais rapidez... É caro financeiramente? É caro. Poxa. É caro financeiramente. Porque, na realidade, um tratamento ele envolve muito, né, Tiago? O tratamento ele envolve não só o atendimento, né, porque, na realidade, hoje... na atualidade, estamos buscando cada vez mais a ajuda de um profissional particular, né, porque o sistema ele não consegue abranger a necessidade da população, e tem a medicação, né, e geralmente as pessoas, quando está depressiva, elas precisam, de certa forma, de uma boa alimentação, atividade física. Geralmente, eu instruo
a pessoa ela iniciar com a caminhada, que é algo mais acessível em relação a valores, né? Mas, assim, é caro, o tratamento é caro, né? E a gente trabalha também com muitas redes que apoiam o valor social. Isso colabora muito em relação ao Foi o tratamento. caso desse alinhamento que a gente teve com o Instituto da Quebrada com você, né? Foi essa conversa que tivemos, que a gente teve à época. O Instituto da Quebrada entrou com essa ideia de cobrar um valor social Interessante, necessário. para que as pessoas tivessem mais chance, né, de procurar acesso, ajuda, de ter esse acesso. Foi até essa aproximação que a gente começou a ter, né, Fátima? Exatamente. Esse... É muito importante em relação... Essa parceria foi uma parceria muito rica, né? Uma parceria em amor, em solidariedade, para as pessoas que não têm condições de pagar o tratamento, que é caro, né? E essa parceria nos trouxe um retorno muito positivo, porque a gente consegue alcançar essas pessoas de baixa renda, essa mãe solo, né? Esse pai pedreiro. Por falar em pai, eu queria fazer uma pergunta para o Thiago também. Ô Thiago, a gente está falando de uma população que na sua maioria é preta no Brasil, né? E, pô, meus parabéns por você estar numa área, estar fazendo faculdade, isso é maravilhoso, ver um homem negro se destacando no meio acadêmico, isso é maravilhoso, né? Fico muito orgulhoso por você também, porque a mulher também tem que alcançar patamares bem acima, onde a mulher tem que estar onde ela quer estar, não é verdade? Mas então, Thiago, uma pergunta para você, porque vocês devem ter ouvido já, pelo menos é uma coisa que eu presto bastante atenção. Uma das maiores dificuldades do homem, e vou falar do homem preto, é que ele não costuma falar dele porque na cabeça dele ele se coloca como vítima perante ao inimigo, porque ele está falando da fraqueza dele e ele não entende muito bem isso. Então, ele falar dele, ele se torna fraco perante ao semelhante, que às vezes ele coloca como inimigo, mas é uma coisa meio psicológica. Em uma sociedade que nós, homens negros, estamos, na maioria, em relação ao Brasil, estamos no subemprego, né? Que na maioria das vezes são os trabalhos braçais, os trabalhos mais difíceis de ser estabelecido, o homem pobre também, lógico, eu estou abrangindo isso como um todo. Como é diagnosticar o homem negro com depressão, cara? Assim, eu vou falar, é difícil, porque tem aqueles homens que chegam para não buscar a terapia. Porque buscar uma terapia hoje em dia, para homem é difícil, né? Falar dos sentimentos, falar de alguma coisa qualquer que está cometendo a sua vida já é complicado. Essa divulgação também é muito complicado. Então, assim, para mim mesmo, eu que sou estudante, que lido com esse meio, para mim fazer uma terapia também, que a gente tem que fazer a terapia, né? Para nós profissionais da área, a gente tem que fazer essa terapia. Para mim também é difícil. Quando a gente chega lá na hora para poder falar dos sentimentos, é complicado. Porque é aquela fragilidade que você falou. Você se expõe, porque na terapia é isso, né? Você se expõe para a pessoa. Às vezes você se expõe para uma pessoa que você nunca viu na vida, né? Isso. Verdade. E tem essa dificuldade. Para homem, por exemplo, em casa, já é difícil para um homem falar com a própria esposa. E para ele falar com o outro ainda, né? E geralmente, assim, para mim, eu penso assim, né? Que é muito difícil você ver um terapeuta negro. É muito raro você ver. Então, como é que você vai se abrir para uma pessoa que, na maioria das vezes, não se parece com você? Isso, é o seu semelhante, sabe? Então, tem essa dificuldade. O que acontece seria uma divulgação mais certeira, sabe? Para esses homens, né? Que são acometidos por isso, que às vezes não se sentem confortáveis em falar com uma pessoa branca, por exemplo. Né? Um terapeuta branco. Que não vai saber das realidades que a gente passa no dia a dia. Porque eu aprendi uma coisa é você falar sobre, e outra coisa é você falar de. Se a gente for falar de preconceito na sala, você, por exemplo, vai falar de preconceito. Falar sobre preconceito é a gente que passa na pele. Entende? Não quer dizer que você não tem lugar de fala, nem você, nem qualquer uma outra pessoa no país, né? Mas existem classes de negro, tem o retinto, tem o não retinto, não é verdade? Mas, infelizmente, ainda a cor da pele, ela fala muito, não é verdade? E
eu tenho observado também que, lógico, eu tenho observado, o mundo está mudando bastante. O homem, no passado, ele era tido só como provedor, o cara que cuida da família, e com a mulher eles têm que procriar. Não era isso? O mundo mudou, cara. O mundo mudou e o homem ele tem que olhar para a mulher hoje e ele não se vê totalmente como provedor, porque a mulher está trabalhando igual ele, ela está conquistando igual ele. Então, deixou o cara um pouco mais fragilizado psicologicamente para falar, porque ele se sente menor. E não deveria, porque ele tem que entender que o mundo está mudando e as coisas são mais iguais. Eu super te entendo nesse ponto de vista. E eu acho que quando a gente fala de políticas públicas, a gente tem que pensar nesses pontos cruciais, né? Eu não sei como a gente vai fazer isso, mas direcionar psicólogos e psicanalistas negros, psicólogos e psicanalistas trans. Porque como é que uma pessoa trans vai se abrir com uma... Sabe? Sim, O mundo está muito mudado, cara, e a gente tem que ter essa percepção, porque senão as pessoas vão continuar adoecendo e sem a oportunidade de... ajuda, vai né? procurar para quem, não é verdade? Inclusive, eu vi uma entrevista há pouco tempo, até foi no programa, um podcast do Mano a Mano, do Mano Brown, e ele estava conversando com me fugiu o nome dele, mas é um comediante. E esse comediante, ele fala pro Mano Brown que ele tem que procurar ajuda. Uhum. E o Mano Brown fala sobre essa dificuldade de nunca ter procurado ajuda, que ele nem sabia como é que era. Que ele fala que todos nós, a gente precisa de terapia, principalmente, no caso ele estava falando do homem negro, e estava sugerindo que ele até comentava lá que o terapeuta normalmente é uma imagem de falta da pessoa. Às vezes a pessoa não tem um pai, às vezes é um pai negro, ou falta de uma mãe, aí tem que ser uma mulher, e ele orienta o Mano Brown a fazer essa terapia, porque ele fala para o Mano Brown que da onde ele tinha nascido, não tinha como ele sair sem nada, ileso do local onde ele saiu. Uhum. Tinha coisa a se tratar. E pós essa terapia, haveria um lugar melhor, haveria solução para essas coisas, por essas questões. Então, acredito que nós, homens, a gente se desenvolve, né, num sistema machista, a gente nasce num sistema machista. Verdade. Onde a gente aprende diversas coisas que a gente vai traduzindo ao decorrer dos nossos anos de vida, que é como o homem não chora, né? O homem não pode se sentir fraco, né? Se sentir fraco. Pode demonstrar fraqueza. Não pode demonstrar né? fraqueza. Pode demonstrar fraqueza. E quando a gente se vê, a gente já está adulto e a gente acredita nessa realidade. Então, a gente se desenvolver no sistema machista é difícil. Entendeu? Até mesmo você se abrir para um amigo ali, chorar ao lado dele. Acredito eu que a gente, para fazer um podcast desse aqui, a gente vai receber crítica, porque a gente está fazendo algumas perguntas sim, e se abrindo, porque, né? Porque a sociedade é machista. Inclusive, o Fátima, o Thiago, a gente tem perdido amigos, né? A gente perdeu amigos ao decorrer dessa vida aí, devido a essa não abertura, né? Essa falta de ajuda, essa falta de buscar ajuda e às vezes de dar um conselho, coisa que eu tive com o Mosquito, né? Às vezes a gente se abria ali, às vezes era só um desabafo mesmo, sabe? De momento ali, para a gente segurar a onda, para não fazer uma besteira, de não... E né? continuar rompendo, né, cara? E dentro dessas coisas, né? A depressão, ela também, às vezes, ela leva até o feminicídio, né? Com certeza, uma coisa está ligada a pessoa outra. não se resolve, não buscou ajuda. Recentemente tivemos um amigo, não vou citar o nome, mas que cometeu feminicídio, sabe? Às vezes faltou uma ideia de um amigo ali, chamar, vamos, sabe? Uma terapia. Então, eu tenho ponto é essencial, né? Eu tenho percebido cada vez mais a importância dessa terapia, sabe? E eu fui muito resistente na minha vida. Eu cheguei a procurar ajuda, mas me esbarrei na questão financeira também em um determinado tempo, comecei algumas sessões, mas graças a Deus consegui resolver essas questões com o tempo. Mas acredito que sim, mesmo pós ter passado, né,
essa depressão, né, aquela depressão mais profunda de época. Acredito que até hoje a gente precisa, assim, de buscar terapias, né? Acredito que eu tenho que tirar esse preconceito de mim também, de buscar mais ajuda, de procurar um profissional especializado, né? Que nem tudo é espiritual. Exatamente. As coisas tem que procurar, né? O profissional da área ali, que são vocês, né? Então é isso. Gostaria que vocês comentassem aí sobre esse estigma, como que vocês acreditam que a gente possa estar combatendo isso, esse preconceito, esse machismo estrutural que a gente carrega de muitos anos, né, desde criança, e a gente vai reproduzindo. E como que vocês acreditam que a gente pode combater isso? Primeiro, eu acho que é com muita divulgação, né, sobre a terapia. Humanizar o tratamento também, humanizar essa questão da terapia, porque a gente sempre cai naquela história de que é bobagem isso, né? Está deprimido porque é bobagem isso. Tem um escritor, se não me engano ele é norte-americano, não sei, Andrew Solomon. Ele escreveu um livro sobre a depressão. Ele passou por isso, sabe? Ele passou pela depressão e ele escreveu esse livro, chama O Demônio do Meio-Dia. E ele dá uma perspectiva da depressão muito interessante, sabe? Ele é um homem branco, né? E falando sobre a depressão. Se eu não me engano, ele é psicólogo também. E ele fala sobre como que a depressão começa. Ele usa várias frases assim, interessantes, sabe? E eu lendo o livro, eu vi uma frase muito interessante que ele falava da depressão, que ele falava que ele tinha um carvalho na casa dele. Um carvalho bem bonito lá, uma árvore. Sim. E essa árvore foi acometida por trepadeiras. E essa trepadeira foi consumindo a árvore, né? Foi tomando a árvore toda. E ele comparou isso com a depressão. Ela começa devagarzinho. A gente não percebe como é que é. Às vezes a gente acha que é uma bobagem, que aquilo ali vai passar. E de repente você está tomado. Ele escreve o livro, ele fala que... Ele dá umas frases como assim... É como se vestir um paletó de madeira. Sabe? É como você... Ele não conseguia levantar para se limpar. Ele tinha que ter alguém para limpar ele, entendeu? Para fazer higiene. Porque é uma das características da depressão, né? A pessoa perde totalmente a higiene. Né? Não tem aquela preocupação com a higiene pessoal. Perde a vaidade, né? Perde tudo. Então, assim, ele fala nesse livro sobre isso, né? Sobre como que ela começa bem devagar, sobre como ela começa e vai acometendo tudo na pessoa, vai fragilizando a pessoa toda. Os pensamentos de autoextermínio, né? Que a pessoa vai tendo. É muito silenciosa. É muito silenciosa. Então, assim, é um livro interessante para poder saber um pouco mais sobre a depressão. Fala o nome dele aí para a gente deixar também. O Demônio do Meio-Dia. Demônio do Meio-Dia, interessante. O autor é? Andrew Solomon. Andrew Solomon. Uma pergunta. Fátima, qual que é a sua maior dificuldade? Que você disse, você também teve algumas honrarias pela Polícia Civil, não foi? Então, eu iniciei, né, como supervisora da equipe de saúde mental da Delegacia de Santa Luzia, Delegacia de Mulheres, e hoje nós estamos trabalhando. Hoje nós tivemos um momento onde a gente vai receber mais profissionais de saúde para atender, né, as vítimas na Delegacia de Mulheres de Santa Luzia, né? São novos psicanalistas que estão chegando para acolher essas mulheres, e a maioria delas são mães solo, e a maioria levam as crianças, né, para fazer os atendimentos. Então, lá nós não atendemos só essas vítimas, nós atendemos também as crianças e os adolescentes, porque eles chegam também muito fragilizados. Né? E é muito importante a gente falar sobre o assunto, que o importante da rede de apoio, que são as pessoas que nos cercam, Sim, né? As pessoas mais próximas, porque elas sentem também, né? Então, como romper esse ciclo e procurar ajuda. Essa é a sua maior dificuldade, sim, como essa pessoa que está lá atendendo? As pessoas que chegam lá, as vítimas, geralmente elas chegam muito fragilizadas. Né? Então, geralmente, a gente faz um atendimento, né? Um fluxo,
porque a gente não tem aquele atendimento contínuo, como a gente tem no consultório, né, Entendi. semanalmente. E é muito importante, depois desse primeiro atendimento, dar sequência. A gente sempre orienta, né, procurar um CRAS, o centro de saúde, dar sequência a esse atendimento. E é muito importante que, muitas vezes as pessoas estão sorrindo, elas estão brincando, elas estão nas redes sociais fazendo postagens maravilhosas, mas por dentro elas estão destruídas, né? Porque a depressão é como se tivesse um carro numa BR em alta velocidade e viesse um outro veículo e batesse. Imagina o motorista capotando. E ele para, e o carro foi dano total. E esse motorista, ele está profundamente ferido. E ele vai para o quê? Para a UTI. Então, todas as vezes que vocês verem alguém falando, eu estou com depressão, imagine que aquela pessoa, ela está bem, ela está sorrindo, mas ela, por dentro, ela está como aquele motorista daquele carro. Capotou várias vezes e está muito ferida. Então, a depressão, ela fere a alma. E muitas vezes as pessoas olham que é externo, né? Porque se a pessoa sofre um acidente, ela está no hospital, ela olha, tem arranhões, né? Tem feridas, tem cicatrizes, mas a depressão não, ela é silenciosa, ela é interna, né? E essa dor que fere a alma, Sim. né? Que fratura. Que fratura é muito profunda. Então, a rede de apoio, ela precisa entender que ela é um acolhimento. Importantíssimo, né? Importantíssimo. E é muito importante isso, Frank. Você falou sobre como romper esse círculo e procurar ajuda. Geralmente, eu costumo falar que é um passo de cada vez, né? Imagine que você está iniciando uma grande corrida. Para chegar na linha de chegada, você precisa dar o primeiro passo. Então, se você identifica que, nossa, uma terapia é muito importante para mim, então eu preciso dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, faça o agendamento. Né? Dê mais um passo, vá à terapia. Na próxima semana, dê mais um passo, vai na próxima terapia. E assim você vai chegar no final da grande corrida. E vai chegar muito bem. Segundo o site do governo federal, jovens entre 18 a 24 anos, idosos e mulheres são os mais afetados com a depressão. Queria saber de vocês, né, e vocês, quem quiser responder, se vocês sentem isso na realidade, se isso é de fato o que vocês veem, né, no consultório de vocês, através da busca, né, dessas pessoas, se são realmente idosos, mulheres e jovens de 18 a 24 anos. Então, os jovens, eles passam por um período de transição muito grande. E na atualidade está cada vez mais difícil, né, vivenciar. Porque nós estamos na era digital e tudo está precisando ser na velocidade muito grande. Né? Tudo a gente está precisando ter uma velocidade maior, então o tempo passa. E é praticamente uma corrida contra o tempo todos os dias. E os jovens, eles estão muito inseridos nessa era digital. Então, é muito rápido. Então, quando eles fazem essa transição da adolescência para a juventude, uma parte deles se perde, né? Que é aquela parte da infância, da adolescência, e nasce uma parte da juventude com responsabilidade, disciplina. Né? E muitas vezes, eles passam por situações que eles não têm uma rede de apoio, alguém que eles podem confiar, alguém que eles podem contar o que eles estão sentindo de verdade. E eles se fecham. Então, isso é como se fosse uma bomba dentro de digamos que seja uma bomba dentro de uma latinha. Vocês já fizeram essa experiência? Colocar uma bomba dentro de uma latinha? Bum! Né? O estrago é muito grande. Muito grande. Exatamente. Então, é basicamente isso. Então, realmente, essa transição dos jovens, porque eles passam por transições de luto muito grande, né? E quando a gente passa por essa transição de luto, existe um tempo para a gente se recuperar. E já na juventude, essas transições são muito rápidas e eles não têm tempo para se recuperar, né, entre um luto e outro. Então, vai se acumulando muitas informações, né, tem hormônios, tem transições, tem o diálogo em casa que às vezes fica muito difícil com os pais, com os familiares. Né? Então, isso
causa-se, sim, um índice de depressão maior. Quando se fala da terceira idade, se fala de pessoas que já vivenciaram muito. E, às vezes, pessoas que foram muito ativas. Então, elas estão numa idade de diminuir um pouco a carga horária de trabalho. E às vezes não né? consegue, né? Não consegue, não consegue. Lá em casa tem uma dessa, minha mãe, meu Deus. Exatamente. Então, eles começam a se sentir inútil. Nossa, eu sou inútil, né? E, de repente, eles entenderem que agora é o momento deles desfrutar esse momento, de fazer algo que eles queriam fazer antes, não teve oportunidade agora na terceira idade, fazer uma arte terapia, né? Fazer uma aula de dança. E o mais incrível disso tudo, que cada vez mais nós estamos recebendo mais pessoas de terceira idade num salão de musculação na academia. Bacana. Eles estão buscando mais. Quando a gente fala de terceira idade e da juventude, são dois pontos, né? São polos, não é verdade? Exatamente. Na época dos nossos avós, as pessoas da terceira idade, não existia diagnóstico, cara. Não é verdade? Então, o homem tinha que ser homem, a mulher tinha que ser mulher. Fato. Beleza. Aí chegamos na época das redes sociais. As redes sociais tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Isso que você disse é o imediatismo. Então, a pessoa pede um iFood, ela sabe quanto custou, o que ela pediu e quantos minutos vai chegar. Fato. E tá ali, vendo o roteiro. Não dá para transferir isso por dias atuais. E na maioria das vezes o jovem peca, no meu ponto de vista, muito sobre isso. E a gente ainda está contaminado, por exemplo, com a culpa. É onde que eu quero chegar. Se vende na internet hoje que você só não é milionário porque você não quer. Porque você não é capaz. Porque todo mundo pode ser milionário a partir de R$10. Então, isso vai causar frustrações incríveis. Sim. Né? Não é verdade? E essa frustração não machuca. Aí você vai procurar se reparar espiritualmente, você procura qualquer religião que você acredita que vai te trazer um alívio. Chega lá também, infelizmente, te vendem prosperidade. Então, se você não é próspero, meu amigo, a culpa também é sua. A pessoa se acumula disso, frustrações, em cima de frustrações. Ela quer ser milionária dos 18 aos 22 anos, por dos 25 até os 100 anos, ela só curte a vida, né? E isso não acontece, as pessoas se frustram, se adoecem. Como se não bastasse, ela entra em depressão. A sociedade mal instruída, né, que nossa população ainda culpa a pessoa que está com depressão. Poxa, isso é frescura. Sim. Então, quer dizer, o que vocês acreditam que a política pública tem que trazer nesse ponto para rediscutir isso com a população? O que vocês acreditam que seja necessário? Para mim, é informação mesmo sobre o transtorno depressivo. Falar o que é. E as causas, né? E as causas. Colocar sintomas, mostrar mesmo. É uma divulgação de uma doença. Entende? Para a pessoa ter acesso àquilo e saber o que ela está passando. Porque às vezes ela tem alguma coisa ali e nem sabe. Às vezes a rede de apoio dela tá vendo a pessoa ser acometida por aquilo e não sabe. Então a divulgação seria essencial. Falar, porque humanizar isso, porque achar que a depressão é uma bobeira, uma frescura, né? Igual é dito popular, né? É uma frescura. Seria questão de humanizar mais a doença. Humanizar mais, fazer as pessoas terem mais Mostrar acesso. que não é frescura, né? Mostrar que não é frescura. Mostrar para a pessoa ter mais acesso a isso. Sim. Acho que a divulgação seria um dos caminhos, né? Informação, A né? informação. Ô, Rodrigo, como é que tá aí de tempo? Em mais quase uma hora. Tem uma Mais hora. uns 15 minutinhos dá pra gente. Tá. Vou colocar a aguinha. Vou ficar à vontade, não é ao vivo não, gente. Vou tomar uma A gente aguinha? falou bem, porque a gente não cortou nada. Uma água para vocês? Eu aceito. A gente falou direto. Frank, uma observação. Você falou instrutora de música. Eu sou instrutora de musculação, no princípio. Mas depois, no final, você fala que os meninos conseguem editar. Deixa eu ver se eu vi errado. Pode ser que eu escrevi errado. Perdão. Se eu escrevi errado, perdoa. Vou olhar lá. Gente, eu estou numa semana
que é uma semana assim. Não preocupa não, que você vai Demais, passar nossa. batido. Tem alguma coisa que você quer? Que o Nossa, negócio, a questão Você aqui já pegou a questão. é mais a questão da psicologia, Demais, né? demais. Ali é como se fosse um complemento Gostaram? da sua formação. Tá, me perdoe. Mas eu vou olhar aqui se eu... Ou eu digitei errado, porque eu pode digitei ser. Outra coisa, você, vocês estão gostando? Claro. Vocês Ah, querem um café? Aí sim, eu tá? gostei. Aí sim, você eu leva um gostei da cafezinho? assistência, hein, pai? Gostei, eu tô O homem é forte. Sério, o vocês estão homem é gostando forte. mesmo? experiência diferente. Sério, estão gostando? Thiago é o primeiro podcast dele. Thiago é muito uma experiência bem tímido. diferente. Tá, pra você que já foi a alguns podcasts, tá gostando? Tô gostando. Tá muito leve, tá muito agradável. O clima tá agradável e, consequentemente, esse clima vai chegar até os telespectadores. Ah, bacana demais. Isso é muito bom. Isso é Os sentido, internautas, né? né? Exatamente. Eu, cara, eu não queria não, mas já que você tá insistindo. Você quer água, Rodrigo? Não, tô de boa. Vai ser no YouTube, vocês vão lançar no YouTube e no Instagram, né? Vou falar que vocês vão lançar os cortes, vão lançar esse corte em tudo. Isso é bom aproveitar o áudio pra Spotify, talvez. A gente vê Spotify. plataforma, né? Falei que você, ó. Não tem amanhã, não. Spotify, YouTube, TikTok. Plataforma de áudio. Isso. pessoal de áudio. TikTok, Ó, Kawaii. esse aqui é pra vocês, tá? Garrafinha e brinde, ó. Brinde pra vocês. Pra você também, viu? Agora eu vou ter que entregar no final, mano. É. Esqueci de entregar no começo. E eu ia te dar um toque, mas eu não sabia como que era a dinâmica. Eu falei, Mas não, vamos mas que ficou no final. interessante porque se vocês puxam pra vocês, aparece vem menos, café? entendeu? É melhor deixar até o final. Aí no final você fala, né, que É. o mimo, né? Até o Mig lembrou de nossos convidados, tá dando esse presente pra vocês, tanto eu quanto o Mosquito falam. Boa, boa. Fazer mais uns 10 minutos, você fala? Uns 10 minutos aí. Vamos Daqui a então, pouco vamos a gente começar. já Vamos começar. dá uma hora e pouquinho. Eu vou fazer uma pergunta sobre... Deixa eu ver aqui. Por causa da ansiedade das pessoas mesmo, né? Não estão conseguindo Sim. acompanhar um programa. Não é? Igual eu falei pro Mosquito, tipo assim, as Mas pessoas tá não ótimo, vão uma hora, ver o assim. programa todo. Por isso tem que Mas ter a corte questão é mais mesmo. os cortes, né? Mas tá ótimo, acho que. Hoje em dia é os tá cortes. assim, Os cortes curtos Eu viria são tranquilamente. tão do jeito muito que tá. grandes, tá? É São corte de importante ouvir isso. um vocês minuto, sabem. né? Exatamente, que No prende as máximo três, pessoas. né? Quando a pessoa vê 5 minutos, nossa, mas eu só tenho 3 Não, mas minutos. o Rios é 3 minutos no máximo. Mas eu gostei do que vocês falaram sobre vocês também, interessantíssimo. Eu não perguntei, mas eu vou perguntar. Mas você falou, você é solteira? Eu vou perguntar se você manda um alô para você, manda um alô para a Um esposa. abraço pra esposa. É, esquece não, Eu que vou ela vai ficar perguntar sobre rindo. os tipos de tratamento disponíveis. Para além da... Aí vocês podem falar para além da psicologia. Aí você pode complementar, sei lá, atividade física. Eu acho que ela até chegou a falar sobre Chegou a falar, que o né? tratamento Chegou a é falar. mais psicoterapia, medicamentoso, Exatamente. atividade física. Eu acho que a gente abordou também muito bacana esse lance de políticas públicas. Alimentação, né? Se você quiser falar mais sobre políticas públicas, o que pode ser feito. E quando eu perguntei, eu não sei se é necessário dizer ou se falar como, o lance da dificuldade. Qual foi o seu maior desafio na psicologia? Eu queria fazer essa pergunta para vocês, como profissional da área. Qual foi o seu maior desafio? Assim, você lembra de algum De caso que você desafio, tá de falando? algum caso que te desafiou, assim, que você se sentiu mais desafiado, assim, sabe? Não precisa te falar o nome da pessoa e tal, mas você falar sobre isso, o que te tocou mais. Profundo, né? Eu sou profundo, Aí gente. tem que pensar mesmo. Tem que pensar, porque eu recebo muitos casos muito graves. Você pode falar também no geral. Porque Você pode falar aquilo que você pode falar aquilo que a gente estava conversando na apresentação que a gente postou no Instagram sobre as diferenças, os níveis de depressão, depressão pós-parto, depressão da mulher, depressão do homem negro. Você pode falar. Esses níveis, essas diferenças. é porque, é sério, assim, eu acredito que... Você quer começar a gravar de novo? Eu vou bater um papo É porque aqui. tem um DSM, né, que é o manual de diagnóstico, ele fala muito sobre isso, sobre transtornos depressivos. Né? Ele coloca a depressão como um transtorno depressivo maior, sabe? Eu só não Manda sei. abraço? Manda abraço. Então. Um, dois, só colocar a câmera. Ok. Foi. É porque, observando a depressão e observando no nosso país, existem camadas de depressão. Não é verdade? Se eu estou errado.
Tem a Porque depressão leve, moderada, mais grave. Sim. e existe a depressão da mulher solo, existe a depressão da mulher casada, existe a depressão do homem casado. Eles são casados, eles são cônjuges, mas alguém tem depressão ali, cara, né? Existe a depressão da criança, do jovem, do adolescente. E diagnosticar isso deve ser muito difícil, assim, para vocês, isso, chegar nesse diagnóstico. Como é que eu vou perguntar para vocês? Qual é o maior desafio, vocês como profissionais da área, diagnosticar, e qual é o maior desafio que vocês tiveram dentro da área? Dentro de algum caso, alguma história, alguma coisa mais pesada, assim, que te tocou como profissional, assim, que você falou, poxa, é por isso que eu vim fazer ser psicólogo e psicanalista. Depressão, quando a gente fala em depressão, ela não tem uma causa única, né? Ela é multifatorial. Tem vários fatores que podem causar a depressão numa pessoa, porque o ser humano ele é biopsicossocial. Biopsicossocial, explica o que é isso. Ele é biológico, fisiologia do ser humano. Ele é social, porque o ser humano não é sozinho. Você tem que conviver com alguém, né? Ele é social e psicológico, né? Tem a questão psicológica do ser humano. É a mesma coisa da depressão, ela não tem um só fator. Então, a depressão ela tem um fator social, psicológico e o biológico. No Brasil, então, em fator social... Fator social. Eu estava lendo um artigo muito interessante sobre a questão da ligação da depressão com o corpo humano, sabe? O intestino tem a ver com depressão. Porque eles falam que ele é um segundo cérebro, né? Que ele tem muitos neurônios, aquele negócio todo de produção. Inclusive, fazendo um adendo aí, já foi provado cientificamente que o intestino e o nosso cérebro é uma via de mão dupla. Sim. Que você ingere e reflete automaticamente no seu cérebro. Por que ele tem essa ligação? Porque ele produz alguns neurotransmissores, né? Sim. E esses neurotransmissores influenciam no humor da pessoa. E a depressão, ela está muito ligada a isso, né? Deprimir o humor, né? Então, você vê como que é interessante, né? Como que o cérebro e o corpo da pessoa está ligado. Por isso que eu falei sobre biopsicossocial, porque tem muita coisa a ver, biológica, psicológica e social. Sim. O social porque é a convivência entre as pessoas, né? Que a pessoa, às vezes, deprimida, ela se isola. Sim. Ela prefere ficar quieta no canto dela e não ter contato com ninguém. Nem com as próprias pessoas da família, né? Que aí é a importância da rede de apoio, né? Que a pessoa vai observar como que é o comportamento dessa pessoa que está com esses sintomas depressivos. Na questão, você disse na questão social, eu sempre observei que, eu já tive conversas com o Mosquito, né? Não sei se você vai lembrar, a gente conversava muito questão de Brasil mesmo, né? De por que tem tantas favelas, de por que é desigual. E o Brasil, ele, apesar de ser um país muito rico, ele é um país muito desigual. Isso afeta muito a questão da depressão, porque, às vezes, com essa desigualdade, eu não sei se já foi dito aqui, às vezes a gente se compara, e a gente está vivendo numa época onde a gente está se comparando o tempo inteiro, através da internet, do Instagram, e quando a gente observa que no fluxo ali da internet, quando você vê uma pessoa postando o tempo todo, felicidade, alegria, então a gente olha para a nossa vida, muitas pessoas olham para a própria vida e acredita que, pô, minha vida tá uma merda. Tô olhando aqui no Stories, a pessoa tá lá em Miami, na praia, postando o tempo todo, então minha vida tá uma merda. A gente se compara, a gente tá vivendo uma geração onde a gente se compara o tempo inteiro. Então, eu queria saber se vocês têm esse diagnóstico, vocês têm esses tipos de casos lá, de pessoas que acreditam que a vida é ruim mesmo, né? A gente vê a questão do Brasil também, esses vários fatores do próprio país, né? Uma carga tributária altíssima, a gente recebe, né, o salário mínimo é um salário baixo. De fome. Né? É um salário que não dá para se manter. E se vocês percebem esse diagnóstico em alguns casos lá com vocês? Sim, a comparação desleal ela acontece, né? Porque às vezes as pessoas elas trabalham em dois,
muitas vezes até em 3 empregos para conseguir uma renda a mais. Sim. Então, ela abre ali a rede social, ela vê pessoas em um restaurante, né, em uma praia, e ele trabalha praticamente de segunda a segunda em 2 empregos e não consegue ter aquela vida. Então, ele se sente inútil, né? É praticamente viver e não desfrutar daquilo que ele tem feito. Então, acontece muito de pessoas, a causa da depressão ser justamente essa comparação desleal, né? De pessoas que entregam muito e que às vezes vê, né, aquele post que muitas vezes nem é a realidade, né? E se compara. Sim. E acontece. Na realidade, a vida, cada um tem o seu propósito. Então, é basicamente viver, né, um dia após o outro e ser feliz com as suas conquistas. Nada como um dia após o podcast. Inclusive, Exatamente. tem alguma pergunta? Aliás, eu queria fazer 2 perguntas pegando esse viés que você acabou de dizer. Qual que é a diferença ou a comparação entre depressão e ansiedade? E outra pergunta, depois se você quiser falar, porque acabou que você falou do biopsicossocial. Ah, massa. A psicologia, eu não sei, porque eu falo isso há muitos anos e eu não tenho certeza. Mas também está ligado à genética. Não é verdade? A depressão? Pode ter. Tem alguma coisa a ver com a né? gente? Estudos falam. que Então, tem olha coisa só onde que eu genética. quero chegar. Se a gente está falando do social, então guarda outra pergunta, diferença de depressão e ansiedade. E se a gente está falando de genética, no Brasil, onde 500 anos de Brasil, mais de 350 anos de escravidão, tem uma doença que ela observava os homens que paravam, as pessoas, homens e mulheres que paravam de falar e de comer, né, no trajeto escravagista sequestrado da África para cá, que eles foram sequestrados, eles não são escravos, eles foram sequestrados. Deixar isso bem claro. O brasileiro não é descendente de escravo, não, é descendente de reis e rainhas, de homens livres. O processo, eles paravam de falar, paravam de comer e definhavam até a morte. E esses laços, né, de um lado para o outro, eles foram quebrados. Isso causa depressão. Claro que causa depressão. A sua cultura, né, a sua geografia, a sua comida, tudo isso causa depressão. Num país que essa escravidão durou tanto tempo, essa genética pode ter passado, né, para seus semelhantes. E aí, o que a psicologia fala sobre essa genética, essa dor dos ancestrais, cara? Você quer responder primeiro? Tiago, pode responder. Sobre a genética? Sobre a genética. Cara, a genética, eu li alguns artigos sobre isso, mas eu não sei exato mesmo, sabe? O que causa isso. Eu sei que as pessoas, que alguns estudos falam que a pessoa tem essa probabilidade de ter uma depressão porque sua mãe teve, entende? Entendi. Só que eu não me aprofundo nisso. Né? Entendi. Eu não sei ao certo, assim, porque eu não vou entrar numa coisa que eu não vou, Claro, que eu não vou claro. ter total Acredito respaldo que para seja falar, para uma sabe? coisa de medicina mesmo, né? Eu Científica. acho que é mais genética, é um estudo mais profundo, sabe? Uhum. Mais aprofundado. Mas isso é citado, né? É citado. Eu li alguns artigos que é Interessante. citado sobre isso. Tipo, a pessoa, seu pai é depressivo, sua mãe é depressiva, você tem uma probabilidade de ser. Porque Mas- vamos sair de uma escravidão, vamos para mais próximo, né? Os nossos avós, bisavós não tiveram esse diagnóstico, então Uhum. você pode ter, Era muito mais difícil, né? você pode ter essa genética e às vezes nem sabe, né, cara? Sim, é. Sim. E a Eu não outra, sei te falar assim, ao profundo, sabe? Uhum. Do estudo, porque eu não me aprofundei nessa questão, mas por alto que eu vi, assim, tem vamos uma trocar a tem uma figurinha coisa- depois você dá uma olhada, vamos trocar a Sim. figurinha. E a outra pergunta é sobre isso. Existe uma relação entre ansiedade e depressão? Existe uma diferença muito grande? As duas são perigosas? Porque a depressão, ela faz com que a pessoa não tenha mais interesse pelas coisas que ela tinha interesse antes. Né? Ela tem aquele desprazer. Por exemplo, a pessoa tinha um interesse muito grande em jogar bola, né? Bater a bolinha com uma amiga ali, aí ela para com isso. A ansiedade é aquela preocupação futura. Sim. Aquilo que você sabe, aquele negócio que você fica com o pensamento, o que eu vou fazer amanhã? E vem aquele monte de pensamento. Inclusive, eles falam que o Brasil é um dos países mais ansiosos, né? Também, né? Também é um dos Sim. países mais ansiosos. Então, vem essa preocupação. Tem essa ligação das duas, né? A pessoa está preocupada com alguma coisa aqui,
futuramente, e o depressivo não está ligando mais para nada. Sabe? Ele não tá querendo saber mais de nada da vida. Perdeu o prazer, perdeu o gosto pela vida. Eu vi um rapaz, até um pastor falando sobre isso, que a pessoa começa a ver a vida com óculos escuros quando está com depressão. Então ele vê tudo escuro para ele. E a pessoa com ansiedade, ela já pensa muito no futuro, muito elétrica, muito ligada no que vai acontecer. Entende? Entendi. Essa diferenciação. Essa diferenciação. A pessoa fica muito ansiosa por que vai acontecer. Né? É o excesso, né? O excesso para o futuro, o excesso para os compromissos, tem que cumprir tarefa, tem que cumprir compromisso. Tem que cumprir meta na empresa, tem que bater meta, tem que vender. Tem conta para pagar. Tem. E é basicamente isso, né? É basicamente esse excesso do futuro. Quando se fala de depressão, se fala daquela dor profunda da alma, que se perde o desejo de viver. Você pode estar num ambiente cercado de amigos e você sente uma dor muito profunda, uma solidão muito profunda, né? Que te toma e que você perde realmente o sabor pela vida. E dói, e fere, né? Então, é muito importante entender essa diferença, que existe um excesso de pessoas que fazem muito, que produzem muito, e existem pessoas que perdem esse sentido pela vida, perde a missão e o propósito da vida, deixa de sonhar, né? A vida perde o sabor. E isso tem muito a ver com as dores da alma, né? A depressão. Eu vi o Whindersson Nunes falar sobre isso. É um cara milionário, né? Sim. Mas também teve depressão. Então... Não tem classe, né? Não tem classe, né? Não tem classe, né? Não tem cor. Não tem cor. Galera, Quem divide por classe e cor é a sociedade, né? Somos nós, né? Exatamente. Galera, a gente está chegando mais pro final. Queria agradecer vocês, né? Pela participação, por ter participado, vindo aqui até a sede da Telmig, ao Nada Como Um Dia Podcast. Dizer para vocês que é o primeiro episódio. A gente se sente honrado com a presença de vocês. Queria dizer, galera, ia fazer uma pergunta final só para a gente discorrer aqui. Se quiser fazer uma pergunta final também. Sobre os tratamentos possíveis, né? Para além da psicologia. Dizer, galera, que eu já sofri depressão, o Mosquito também já sofreu depressão. Uma das coisas que me ajudaram muito foi atividade física, aliada a uma melhora na alimentação. Óbvio, com a ajuda de Deus também, que a gente não faz nada sem a permissão dele. Então, Deus me resgatou também, mas eu precisei de ajuda de pessoas aqui também. Então, eu tive que retirar esse preconceito, esse meu preconceito, né? São coisas da vida, a vida não é fácil mesmo. Ainda mais se tratando de Brasil, né, Mosquito? Poxa. O Brasil é difícil, é complexo. Então, assim, procurem ajuda de verdade, não se deixem se levar, sabe? Porque acredito que você pode dar a volta por cima, o ser humano ele é feito para dar a volta por cima, recomeçar. E a vida é sobre isso, né? Nem todo tempo a gente está forte, nem todo tempo a gente está disponível. E tá tudo bem. E tá tudo certo, procurar ajuda, desabafar, procurar alguém. E é isso, somos seres humanos. E deixar esse recadinho para vocês, beleza? Queria que vocês deixassem... Quer fazer alguma pergunta, música? Eu queria saber, Fátima, você é casada, solteira? Sou solteira, estou investindo muito em mim, né? Priorizando os meus sonhos, momentos de muitas realizações, né? E eu acredito que no tempo certo nós encontramos as pessoas certas. Isso. E tudo vai bem. Né? Você tá bem, né? Eu estou bem, estou Isso é ótima. ótimo. Que bom. E você, meu amigão, casado, solteiro? Sou casado, tenho 2 filhos. Inclusive, tenho que mandar um abraço, um beijo pra minha esposa. Manda aí. Manda aí. Um grande beijo pra ela. Como é que ela chama? Filha, também, a Xênia. Xênia, E a Alice Beatriz. Bacana. Gente, ó, Um beijo pra elas. Então, assim, só queria que você desse essa palavra final aí sobre, para além da psicologia, o que podemos estar fazendo, né? Deixei meu testemunho aí sobre atividade física e alimentação. Queria saber de você se esse é um caminho também. Esse é o caminho, né? Uma boa higiene de sono, uma boa alimentação, atividade física é muito importante. E o mais importante a depressão, ela é ciclo, né? Ela vem e quando você faz um tratamento, quando você tem acompanhamento com um profissional, você consegue identificar quais são as características que você está iniciando um novo ciclo da depressão. Sim. Então, é basicamente a cura, né, pela psicologia da depressão é você vencer um ciclo,
né? Um ciclo após o outro. Bacana. Né? Porque o tratamento tem que ser conjugado, né? A psicoterapia, o medicamentoso, atividade física, que é essencial, né? Então, são essas... Então, galera, pode ter certeza que depois dessa recuperação, você vai se tornar uma pessoa mais forte, com mais fé, mais aguerrida, e existe um caminho novo, né, Mosquito? Existe um caminho novo. A vida, ela é feita de recomeço. Abre-se uma porta, fecha-se outra, são ciclos. É necessário que a gente passe por ele para ficarmos mais fortes. Não dá para todo mundo ser igual, não. E por falar que nem todo mundo é igual, todo mundo é diferente, vocês têm redes sociais para deixar para as pessoas procurarem vocês, caso elas tenham essa mais curiosidade de saber sobre algum contato seus para a pessoa que Deixa quer o contato aí. Rede social, contato. Rede social, quiser Sim. dizer. Meu Instagram é PSI_Fátima_Ribeiro. E o meu contato é 31991823918. Se puder repetir novamente, por favor. Meu contato é 31991823918. Você fala com o nosso consultório, o Thiago atende junto comigo. E aí, E o seu Instagram? De no novo? Instagram, PSI_Fátima_Ribeiro. Bom, o meu contato é o 31 98503 4264. 31 98503 4264. Sou meio fora da curva que eu não tenho Instagram. Sim. E tá tudo bem. Tá tudo certo. tudo Tá certo. tudo certo. Galera, deixar para vocês aí o contato da Telmig, beleza? Já que todo mundo deixou o contato. É o 3098-7420. 3098-7420. Lembrando, promoção da Telmig, eu queria falar de repetir de novo, porque não chegou em venda nova ainda, é o seguinte, 800 megas de fibra ótica por De 89. 119 por 89,90. Telmig, vai pro lado Tá de venda graça, nova lá, viu? porque nós estamos Tá precisando. de graça. Fibra ótica, nossa, A melhor 800 megas. internet que você pode ter hoje, conectando você à realidade e a momentos especiais. Como esse. Ô, gente, um prazer Galera, ter A vocês Telmig aqui. deixou um presentinho para vocês aí. Entrega aí pro Thiaguinho. Ô, Thiago, ó, uma Uma garrafinha, garrafinha, uma fitness, garrafinha. caminhada, Obrigado. um Beleza? abridor de refrigerante. Bom demais. Queria agradecer a todo mundo. Valeu, Mosquito. Tamo junto, irmão. Ô, prazer. Obrigado, Smoke. Obrigado, É nóis. Obrigado, galera da Rodrigo equipe aí. Astro. Sem vocês Tamo não junto. estaremos Obrigado, aqui. Fátima. Obrigado, Thiago. E assim Adorei a da gente vai- interação pelo telefone. É que eu aguentei, né, gente? E a gente vai encerrando o primeiro episódio do Nada Como Um Dia podcast. Muito agradecido, muito feliz com esse projeto. E é isso. Tamo Tô junto, muito Mosquito. feliz, não. Quer deixar o spoiler aí? Quer deixar o spoiler aí do próximo episódio? Spoiler do próximo episódio, vamos lá. Então, gente, também um tema muito sensível. A gente vai falar de feminicídio. Tema importante, tema que é necessário falar e que tem crescido os números, viu? Infelizmente, tem crescido os números, Temos assim que como falar sobre esse assunto aí. depressão. E vamos falar sobre políticas públicas e leis que devem ser mais rígidas. É isso. Né? E conversar mais com você do lado de lá. Nós homens temos que trocar mais ideia. Tamo junto, sobre essa galera. coisa. Obrigadão. Ó, Obrigadão. Tamo Deixa eu junto, apertar a Deus mão de vocês abençoe. aqui. Procure ajuda. Valeu, E é obrigado, isso. viu? Obrigado. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Massa, massa.